Oi, povo, tudo bem? Pessoal, nós estamos voltando com o quadro Papo de Cozinha. A gente gravou o primeiro, aí por conta da minha viagem não teve como gravar o Papo de Cozinha, mas hoje, né, nós vamos cozinhar e bater um papo. E hoje a conversa vai ser sobre medo. Você tem medo de alguma coisa? E hoje o que nós vamos fazer vai ser um creme de batata. É uma sopa, um creme, né? Porque sopa é um pouco mais aguado. Esse é cremoso. E basicamente, gente, é uma coisa que não precisa de muito trabalho. Você só precisa de frango, aqui, noz moscada, sal, cebola, batata e cheirinho verde. Bora comigo cozinhar? Então vamos cozinhar. Pessoal, são dois processos que você vai fazer somente. Cozinhar o frango e cozinhar a batata, aí depois você vai juntar as duas coisas. Vamos lá. Enquanto a gente vai colocar aqui o frango para cozinhar, eu quero te perguntar uma coisa. Você tem medo do quê? Não estou falando daquele medo que nós naturalmente temos. Olha só, coloquei o franguinho aqui na panela. Vou acrescentar um pouco de louro, porque louro nunca é demais. Louro faz muito bem. Um pouquinho de sal. Então, como eu estava falando, né? Você tem medo do quê? Sabe que na nossa vida, o medo, muitas vezes, ele se apresenta de muitas maneiras na nossa vida. Nós temos o medo natural das coisas, né? Medo de ser assaltado, medo do desconhecido, e isso por um lado é bom. Na verdade, esse tipo de medo, eu creio que é herança do tempo lá atrás, né? Que traz um sentido de preservação. Mas também existem medos que surgem na nossa vida através das experiências negativas que nós tivemos. Por exemplo, nós tivemos um relacionamento muito ruim, né, abusivo. E aí qual que vai ser o resultado disso? Nós vamos ter, num próximo relacionamento, medo de nos machucar. Né? Nós tivemos algumas situações meio traumatizantes em público quando éramos criança. E aí, quando nós crescemos, nós nos tornamos adultos que têm medo de falar em público. Claro que o falar em público nem sempre é sinônimo de um trauma de infância. Mas também tem pessoas que, por serem naturalmente mais retraídas, tímidas, elas têm medo de estar em público, medo de estar em meio a muitas pessoas. E aonde que eu digo sobre isso? O medo, ele é algo que pode nos travar. Sabia disso? Então, eu coloquei ali o nosso franguinho para cozinhar, né, o peito de frango, porque a gente vai cozinhar e vai desfiar ele. Não vou usar alho porque o alho ele vai ficar muito forte. Então eu vou usar somente cebola e noz moscada porque o sabor tem que ficar suave. Mas voltando ao assunto, todo mundo tem algum tipo de medo. Às vezes em maior intensidade e às vezes em menor intensidade. E por que eu digo que o medo ele é algo que... Opa, tá tremendo, né? Vou devagarinho. O medo é algo que pode nos travar. Porque às vezes na nossa vida nós temos que ter algumas conquistas que são necessárias. Só que, se a gente tiver medo, o medo vai, se a gente deixar assim, não que a gente não vai deixar de ter medo, né? Entenda, uma coisa que eu aprendi muito interessante. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é você ter a atitude para fazer algo apesar do medo. Entende? Não significa que nós não vamos ter medo. Significa que, apesar dos nossos medos, nós vamos enfrentar. Isso é coragem. E por que eu estou falando sobre isso? É importante e necessário que você encare os seus medos de frente e que você os vença. Porque, de repente, você está com alguns planos, alguns projetos, algumas coisas na sua vida que depende que você ultrapasse algumas barreiras.
De repente você está mediante uma situação de um emprego, por exemplo, que é necessário que haja uma mudança na sua vida a respeito desse emprego, e de repente você tem aquele medo assim da insegurança, de será que vai dar certo, será que não vai dar? Mas eu te pergunto, se você não enfrentar isso, né? Ah, eu vou mudar de área, mudar de profissão, eu quero colocar um projeto em prática, mas estou morrendo de medo de não dar certo e tal. Mas eu te pergunto, se você não fizer, como você vai saber se vai dar certo? Pode ser que não dê certo? Pode. Mas e se der certo? E se dá bom? E se der muito certo? Entende? Porque, como eu disse no primeiro vídeo, o não você já tem. E é importante. Eu tive, assim, alguns medos destravados, né? Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa que eu não converso com pessoas desconhecidas na rua. Eu tenho maior dificuldade, assim, por natureza, eu sou tímido. Sim, eu sou tímido, né? Mas, como eu estive na Argentina, por exemplo, ao chegar na Argentina, eu tive alguns perrengues. E eu precisei muito de pedir socorro, de certa maneira, né? Eu tive que encarar esse meu medo de conversar, essa minha trava. E eu tive que perguntar, tive que pedir informação, Entende? E isso é uma coisa que normalmente eu não faço. E tá aqui, ó. Eu já descasquei e piquei as batatas. Olha só. Como a gente vai ter que cozinhar, mas a gente vai depois bater elas no liquidificador, você pode picar ela pequenininho. Porque quanto menor ela for os pedaços de batata, mais rápido para cozinhar. E aí o nosso franguinho cozinhou. A gente vai retirar a água e vamos desfiar. Aí você pensa, como é que a gente vai desfiar esse frango? Pega a visão. Pega a visão. Franguinho na panela. Panela. Fechada. Pano de prato. Aquela prensa. E o frango tá aqui inteiro, hein? Pega a dica. Ha! Por essa você não esperava. Que desfiar frango o quê? Ó. Tá desfiado o franguinho. Tem que ser prático, tem que ser rápido. Olha só, frango desfiado, nem me dei o trabalho de desfiar na mão. É só fazer isso na panela de pressão. E eu tenho as minhas batatas que já estão cozidas. Reservo o frango e vou para o próximo processo. E é o processo final, beleza? E é isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar as batatas que a gente cozinhou, pode colocar com um pouquinho de água e vamos bater para fazer essa batata virar um creme. Vai ficar bem cremoso por causa do amido da batata, tá? Aí você vai bater essa batata todinha no liquidificador. E voltando ao nosso assunto, como eu falei, aí você me pergunta, mas Sandro, como é que você conseguiu chegar nesse ponto de superar os seus medos e tudo mais? Eu vou dar uma dica que eu, consegui na minha vida. Sabe que a palavra de Deus, creiam as pessoas ou não, mas é a palavra de Deus, ela diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, espírito de temor, mas espírito de coragem. Quando você conhece ao Senhor Jesus Cristo como Senhor, o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida, e começa a entregar toda a sua vida, e isso inclui também os seus medos, começa a acontecer uma transformação de dentro para fora. E eu não estou falando de conhecer a igreja, tá? A igreja é consequência da sua fé em Deus. A igreja, enquanto denominação, é algo importante na sua vida para que você esteja sendo acompanhado. Mas
Você não tem fé em Cristo indo para a igreja. Você vai para a igreja por causa do seu relacionamento com Deus. Entende a diferença? E é justamente isso. Eu conheci Jesus com 17 anos, em 1998. E desde então, eu tenho sofrido essa transformação do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. E aí você começa a entregar. Por quê? Porque muitas coisas da nossa vida não dependem da gente, não é? A gente muitas vezes pensa assim, poxa, mas como é que eu vou conseguir, né? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A sua intimidade com Deus, quando você começa a conhecer a Cristo, Ele diz a palavra dele que Ele nos ajudará em todas as coisas. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho entregado a minha vida completamente ao Senhor de uma tal maneira que eu mesmo não me reconheço em algumas coisas. Muitas coisas porque o desejo de Deus é que você vença os obstáculos, que você tenha sucesso naquilo que você almeja. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Tô no meio da receita e eu me lembrei de uma coisa que eu esqueci de colocar lá no começo. Mas vocês, leite, vou até tirar o nome. Creme de leite. Vai uma caixinha de creme de leite. Coloquei ela no começo lá, mas eu esqueci que é creme de leite. Ainda bem que eu me lembrei. E eu pensei nessa receita várias e várias vezes, mas eu tinha esquecido. Então, batata aqui, creme de leite e só. Você vai bater e virar um creme. Pronto, batido, olha só. Você vai ter um creme, você pode colocar um pouco da água do cozimento, porque a ideia é isso aqui, ó. Você vai fazer um creme, né? E o próximo passo agora, a gente vai juntar as duas coisas. Vamos refogar o franguinho e jogar o creme de batata nesse frango. Um fiozinho de óleo. E a gente vai refogar a nossa cebola bem refogadinha. Então, como eu estava falando, uma das coisas que me faz romper e vencer os meus medos é isso, é ter o conhecimento do Senhor Jesus. Então, um conselho que eu dou, busque conhecer a Cristo como Senhor, não somente como Salvador, porque todo mundo conhece Ele como Salvador, mas você precisa vencer os seus medos. Respire fundo, verifique aonde que estão, né? Porque infelizmente nós não podemos evitar de nos machucarmos. Nós um dia seremos machucados, mas pense comigo, se você der ouvidos aos seus medos, der vazão aos seus medos, muitas oportunidades virão. De repente, está na sua frente um casamento muito feliz com uma pessoa muito legal, a pessoa que vai ser um grande companheiro, uma companheira de vida, e por conta de coisas que você passou, você está com medo de dar esse passo. E de repente é algo que é realmente bom, é algo que veio para agregar na sua vida, e você está aí se prendendo. Às vezes surgiu uma oportunidade maravilhosa nos seus estudos, você sonhou há tanto tempo e tal, aí você fica com medo assim, minha faculdade, como é que eu vou fazer para pagar e tal. Vai, faça. Não tema. A nossa cebola já está refogadinha. Ó, a ideia não é que ela fique muito, vou até mostrar aqui, ó. Ela não precisa ficar muito cozida, porque a ideia é que ela dê esse crunch assim, sabe? Aí você pega o seu franguinho, tá? E vai dar uma refogadinha nesse frango. Ele já tá cozido, não precisa muito refogar demais. Aí você vai mexer. Você vai colocar o sal. É basicamente isso. Cebola. Ela tá com o louro já que cozinhou no frango, né? Então ele tá com esse gostinho bom.
E olha só, o franguinho tá aqui já cozido. O que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar, peraí, aqui ó, o creme. Olha que coisa mais linda. E é isso. A gente acrescenta o creme de batata com o frango. Pronto, ó. O frango já está cozido. O creme de batata já está cozido. Olha só. Que coisa mais linda. E aí, já está levantando fervura, porque já estava quente. Você vai acrescentar uma pitada de noz moscada. Eu amo noz moscada, dá um sabor bem diferenciado, né? Você vai colocar uma pitadinha de noz moscada. Mexe para misturar bem a noz moscada ali. Tararara. Aí você vai arrumar o sal e pronto. E tá pronto o nosso creme de batata. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cheiro verde e um cheirinho verde aqui para dar uma corzinha. Finalmente finalizamos. Eu tenho aqui uma limonada suíça. Maravilhosa. E olha, gente, tá aqui, ó, um cremezinho bem gostoso. Olha, isso aqui é tudo de bom. E se você quiser, você pode colocar um queijinho, pode colocar batata palha. Vai da sua imaginação, mas simplesmente, e não vai nada, praticamente nada, né? É batata e frango, trabalha a cozinhar as duas coisas. Isso aqui, ó, é sensacional. E para fechar nossa conversa, como eu disse, o que me ajudou e me fortaleceu no enfrentamento dos meus medos foi conhecer a Jesus como meu suficiente e Senhor e Salvador da minha vida. Mas se há um conselho que eu posso te dar, né? Busque conhecê-lo como o Senhor da sua vida. Ou busque começar a conversar. Não sei se você conversa com Deus todos os dias e tal, mas comece a buscar nele. Porque quem melhor do que aquele que fez o seu coração? Mas de qualquer maneira, o recado que eu te dou, você pode não seguir esse conselho de ouro sobre conhecer a Jesus, ok? Mas um recado que eu posso te dar é: não deixe o seu medo te travar. Não deixe que os medos que você tem impeçam que você conquiste coisas na sua vida. Em frente, dá um suador, dá um tremedeira, eu sei, mas vá. Dê um passo à frente e você vai conseguir. Beleza? Deixo você com essa imagem aqui, ó. Piada de 40. Se despede. Ah, antes de eu me despedir, não se esquece de se inscrever no canal, ok? Estamos com apenas 93 inscritos e queremos bater a meta de, no mínimo agora, 150. Passa esse vídeo para todo mundo e vamos se inscrever, beleza? Toda semana aqui no canal a gente vai ter uma receitinha e um papo gostoso, beleza? Agora sim, Piada de 40 se despede. Valeu!